Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos finalizar o nosso estudo sobre a unção preciosa, né? Que fala sobre as preciosidades de Deus. Hoje a gente finaliza essa lição e a partir do próximo domingo a gente começa a nossa última lição sobre as preciosidades de Deus, né? Hoje nós vamos começar falando sobre algo da unção, né? Algo sobre a unção preciosa que nos atinge, né? Que consegue modificar completamente a nossa vida, que é a nova vida, né? Como sendo instrumento da unção preciosa. E antes de passarmos para o nosso texto, hoje nós vamos começar conhecendo, para quem não conhece, né? Ou, na verdade, relembrando um costume bastante comum no Antigo Testamento. Não sei se os irmãos lembram ou conhecem, né, esse costume que, na verdade, no Antigo Testamento, ele relata muitos episódios na qual um anfitrião, quando ele recebia algum convidado, né, alguma visita, o anfitrião, quando ele era generoso com essa visita, ele tinha o costume de oferecer óleo aos seus convidados. O óleo antes das refeições, como se fosse para uma lavagem, como se fosse um cerimonial que acontecia antes das refeições. E essa passagem que nós vamos ler, o convidado nada mais era do que Jesus, né? Está lá em Lucas 7, do 44 ao 46, que diz: E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Então, na verdade, esse homem, Simão, ele era um fariseu que estava recebendo Jesus, né, em sua casa. Esse fariseu desse texto, Simão, ele havia convidado Jesus, mas obviamente ele não considerou Jesus como sendo um convidado muito importante, porque ele deixou de oferecer óleo a Jesus, né, antes da refeição. Como a gente estudou nos domingos anteriores, a gente viu que o óleo, ele era algo caro, era algo de valor. Então, talvez ele não tivesse considerado Jesus importante o suficiente para gastar o seu óleo com ele, mesmo este sendo um costume bastante comum naquela época, né? Nós vemos também em várias passagens da Bíblia o uso do óleo em momentos relacionados à vida eterna. Nós vamos ler algumas delas, relembrar, na verdade, algumas delas agora. Lá em Mateus 26, 12, diz assim: Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Esse texto é Jesus, novamente, né, falando, só que nesse momento falando aos seus discípulos. Nessa passagem, Jesus ele estava reunido com seus discípulos, e aí chega uma mulher e começa a fazer toda aquela cerimônia, né, com o uso do óleo naquele momento. E os discípulos chegaram até a condenar aquela atitude daquela mulher, dizendo que o óleo era algo caro e que seria muito mais útil se ela vendesse aquele óleo e doasse aos pobres, né? Jesus ele chega até a comentar, dizendo que os pobres, os discípulos e toda a população teriam sempre com eles, né? Ou seja, haveria oportunidade de ajudá-los. Mas ele, o próprio Cristo, eles não teriam para sempre. E ele ainda disse aos discípulos que aquele momento, né, aquela unção daquela mulher com aquele perfume, com aquele óleo, era nada mais do que para o seu sepultamento, né? A unção de Jesus por uma pecadora, né, o próprio Deus coloca como providência, né, aquela pecadora para estar ungindo Jesus para o sepultamento que ele iria enfrentar mais à frente, né? Como a gente viu nos domingos anteriores, quando alguém é ungido, ele é ungido para determinado propósito. Então, Deus chega com providência naquele momento, coloca aquela mulher, uma pecadora, né, sendo usada pelo Senhor, para ungir
o próprio Cristo para o momento que ele iria passar. Então, aquela unção, ela tinha um propósito. Era o sepultamento que ele iria enfrentar logo à frente, né? Também nós vemos outra passagem de mulheres, geralmente as mulheres, né? Que deram mais valor a Cristo durante o seu ministério, e isso é demonstrado nas suas atitudes, né? Usando tudo que tinha, né? Que muitas vezes era somente aquele óleo. No terceiro dia, depois da morte de Jesus, nós também temos conhecimento de mulheres que vão até o túmulo para ungir o corpo de Jesus. Só que quando elas chegam lá, como a gente bem sabe, elas recebem a maravilhosa notícia de que Jesus havia ressuscitado. Ele não estava mais ali, né? E a partir daquele momento, a tristeza daquelas mulheres é trocada por alegria, né? Não existia mais morte, né? A morte parou de existir para Cristo, e a partir daquele momento existia uma vida abundante que iria atingir inclusive aquelas mulheres, né? Iria atingir todo o povo, inclusive aquelas mulheres. Meus irmãos, em Cristo, a nova vida transborda para todos os lados, né? Aquele momento de tristeza que rapidamente virou um momento de alegria que aquelas mulheres passaram, enquanto iam levar óleo para ungir o corpo de Cristo. Aquele momento nos atinge também, porque a nova vida, a transbordante vida de Cristo, a partir daquele momento, naquele dia, até hoje transborda em nossas vidas, né? Até hoje nos atinge. As águas desse rio vivo que é Cristo começam a se espalhar para todos os lados, levando vida para todos os cantos, né? Então, Cristo é o nosso rio que possui uma fonte abundante que nos traz vida, que nos abençoa, né? Que muda completamente a nossa vida, nos dá uma nova vida, né? Tente enxergar nesse momento a imagem de um rio. Tente ver, pensar, né? A imagem de um rio que transborda, né? Um rio cheio de vida e que dá vida por onde passa, né? Consegue dar vida, devolver vida às árvores, aos animais, por todo o trajeto no qual aquele rio abundante está passando, né? Tente imaginar isso, porque essa é a imagem do abundante fluir do Espírito Santo em nossas vidas, né? Essa é a imagem da obra que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas. Esse é o espalhar da nova vida com as boas novas do Evangelho de Cristo a todos os povos, né? Quando nós conseguimos propagar as boas novas de Cristo, conseguimos espalhar as boas novas do Evangelho, nós conseguimos também levar, né, vida a todas as pessoas que são atingidas por ela, né? É o rio de Cristo que começou, né, no momento da sua ressurreição e que até hoje nos atinge, até hoje nos dá vida, uma nova vida a nós e a todos aqueles que são atingidos através das boas novas do Evangelho, né? É uma imagem profética, se nós formos observar isso. Uma imagem de uma igreja fiel que se importa em levar um Evangelho, né? Uma igreja fiel que superabunda em nova vida e que se importa em espalhar por todo o canto, né? Para todos os lados, essa nova vida também, né? Quer seja presencialmente, como nós fazíamos antes, quer seja por uma rede social, né? Como nós estamos fazendo hoje. O que importa é que a nova vida, ela existe. E essa nova vida nos faz sacerdotes reais, né? Nos faz sermos ungidos por Deus para proclamar as virtudes daquele que vos chamou, né? Que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Essa nova vida nos permite vivermos isso e nos permite fazermos coisas grandiosas na vida daquelas pessoas perdidas, né? Aquela unção que os irmãos lembram que eu falei, né? Aquele grande e maravilhoso privilégio que antes era só reservado para sacerdotes. Aquela unção que antes era só reservada para reis, né? Antes de subir ao trono. Se os irmãos tiverem acompanhado nos outros domingos, vão lembrar do que eu estou falando, né? Essa unção agora é para todos os crentes que foram selados pelo Espírito Santo.
Essa unção é para todos aqueles que foram ungidos por Deus para proclamar as virtudes dele, né? É para todos aqueles que conseguiram sair, né? Ouviram o chamado e saíram das trevas e foram para a maravilhosa luz de Deus, né? Essa unção hoje nos atinge. E para concluir, a unção que nos traz unidade, como nós estudamos, a unção que nos faz adoradores, ela também nos dá uma missão, né? Nós precisamos mostrar, né? Essa é a nossa missão. Precisamos mostrar essa nova vida às pessoas. Nós precisamos ser sacerdotes reais que proclamam as virtudes de Deus para as pessoas, né? Que nós tenhamos, meus irmãos, a virtude de sermos ungidos por Deus com o propósito de levar luz, de levar vida para as pessoas, né? Que Deus nos abençoe nessa nossa missão e que possamos agradar a Ele através da nossa obra. Amém?